finalizando as dicas da etapa 3 aí para vocês fazerem o trabalho e a prova de história, tá? Sobre industrialização e Guerra Fria. Lembrando que a industrialização trouxe a urbanização, uma coisa está ligada à outra. Antes das indústrias não tinha meio urbano praticamente, todo mundo vivia no meio rural. Mas trouxe uma urbanização desorganizada. Lembrando para vocês, né? Surgiu favelas, bolsões de pobreza, porque não foi planejada. As pessoas começaram a se deslocar para morar próximas às indústrias de qualquer forma. E isso trouxe, então, aglomerados urbanos, falta de infraestrutura e poluição ambiental, principalmente. Tá? O Brasil foi considerado um país de terceiro mundo durante a Guerra Fria, tá? Atualmente, esse terceiro mundo não existe mais. Hoje é país desenvolvido e subdesenvolvido. Então, o Brasil hoje continua como um país subdesenvolvido porque possui uma instabilidade política e econômica. Ou seja, os outros países têm medo de investir ou as pessoas querem aplicar. Hoje é mais lucrativo aplicar em bolsa de valores, em aplicações financeiras do que gerar emprego. Tá? Então, isso atrapalha o Brasil, porque há uma instabilidade política. Não se tem uma continuidade política no país, um projeto político no país, e isso causa instabilidade, as pessoas têm medo de investir e a economia paga por isso. Tá? Se retraem os investimentos no país. Também o IDH brasileiro não ajuda. O que é o IDH? Lembra? O Índice de Desenvolvimento Humano. A distribuição de renda, a questão da educação, da saúde insatisfatórias, elas não ajudam o desenvolvimento do país. Tá? O país não atende com qualidade as áreas básicas, como educação, saúde e segurança, e isso também não traz investimento para o país. O advento, o ápice da Revolução Industrial, marcou uma fase de intensa industrialização com o uso de máquinas. Tirou-se o trabalho artesanal e substituiu o trabalho por uma questão de produção maquinária. Né? Isso trouxe algumas consequências, que vai ser perguntado para vocês lá, várias vezes. Tá? O crescimento demográfico na Europa e o fortalecimento do investimento da burguesia. A burguesia começou cada vez a investir mais para ficar cada vez mais rica, né? Aumento da riqueza e o acúmulo do capital. Cada vez as pessoas ficaram mais ricas e acumularam dinheiro nas suas mãos, e terras e máquinas. A revolução comercial e a expansão do comércio internacional. O comércio, gente, é setor terciário. Está intimamente ligado ao setor secundário. Quanto mais indústrias, mais produção, mais necessidade de comércio. Então, aumenta o setor secundário, aumenta o setor terciário e diminui as pessoas que trabalham relacionados ao setor primário, que é o campo. Tá? Criação de máquinas para as indústrias e aumento do êxodo rural. Cada vez menos pessoas vivem no campo. E quem está no campo está com tecnologia também. Máquinas fazem o trabalho de centenas de pessoas ao mesmo tempo. Certo? A tendência do setor primário cada vez mais diminuir. E para finalizar, uma pergunta ou duas lá vai ser sobre os setores da economia. Tá? A Revolução Industrial intensificou essa divisão dos três setores. Setor primário está relacionado à atividade de produção de matéria-prima, como agricultura, pecuária, extrativismo. Vai perguntar lá, uma pergunta vai ser sobre exemplos de profissões do setor primário. Avicultor, quem cria aves, né, aviários lá. Apicultor, quem cria abelha. Pecuarista, quem cria rebanho, né, gado. São atividades ligadas à produção de matéria-prima. O setor secundário pega essa matéria-prima do primário e transforma em produto. Então, está relacionada às indústrias hoje, tá? Então, se pedir lá exemplo de profissões do setor secundário, costureira, marceneiro, torneiro mecânico, tá? São exemplos de profissões do setor secundário. E o terciário é toda atividade ligada ao comércio. O primário produz matéria-prima, o secundário transforma a matéria-prima em produto e o terciário comercializa esse produto. E presta serviços, tá? Então, exemplos de profissões do setor terciário que é o que mais cresce atualmente. Professor, mecânico, advogado, balconista, farmacêutica, político, policial, são atividades do setor terciário, certo? Então, essas aí são as dicas para vocês poderem responder de forma mais tranquila as questões da prova e do trabalho da etapa 3 de Geografia. Um abraço.